Olá, Riquelme. Fala, Sávio. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Acho que tá dando aqui para me ver, né? Não tá muito escuro aqui não, né? Um pouco. Um pouco. Deixa eu É, ver se, deixa eu ver se eu vou para algum outro lugar aqui, né? Tô aqui no terraço e tô aí vendo. aqui às A, vezes a, a parreira. é, aqui, deixa eu ver se agora fica melhor aqui. Acho que agora Melhorou. tá melhor, né? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, deixa eu te explicar. A gente está fazendo aqui essas lives, né? São 17 lives, né? Estamos terminando essa semana, né? A última semana. Desde 30 de outubro. Nós estamos comemorando este ano os 18 anos do Projeto Pão de Açúcar Verde, 18 anos de criação do Projeto Pão de Açúcar Verde. Nós estamos comemorando também em 2020 os 10 anos da adoção oficial lá na face leste do Pão de Açúcar. Atualmente são 2,5 hectares de área adotada junto à prefeitura, né, oficialmente. Mas a Uhum. gente trabalha em todo o complexo ali do Mona Pão de Açúcar, né? Morro da Urca e os entremorros ali que a gente chama, né? E também nós estamos comemorando os 2 anos de fundação do Instituto Ecoflora, né, que é a ONG hoje que administra os nossos projetos, né, todos. Então, para nós é um ano muito especial, um ano simbólico, né, apesar de a gente estar aí na pandemia, né, nesse momento tão complicado, tão difícil, né, e a gente se viu parado, né, porque nosso trabalho é um trabalho de campo, basicamente, é um trabalho de restauração ambiental. E, enfim, foi muito difícil o ano para a gente. Nós tínhamos vários projetos em andamento, ou agendados, né? Desculpa, aliás, em vários projetos, não, eventos, né? E todos eles foram cancelados. Então, eu queria te dizer que você está, né, participando dessa efeméride aí indiretamente, né? Te agradecer muito pela presença, tá? E deixar você à vontade para fazer uma consideração inicial. Tá. Eu que agradeço pelo convite, sabe? Né? Eu acho que tá dando para me ouvir bem, né? Tá Eu sim. acho que eu tô aqui no terraço porque, cara, essa coisa de aula online, a gente fica o dia todo sentado na frente do computador. Às vezes eu passo 14 horas num dia na frente do computador. Nossa. Então e aí é óbvio, não são só aulas, né? Tem os artigos, tem os projetos. A gente passou aí os projetos todos online, com levantamentos bibliográficos, essas coisas. Então, é, eu falei, pô, deixa eu ver se. Aí eu tô tentando, às vezes, dar uma mudada, venho aqui pro terraço para dar uma aula. Nem sempre é tão simples por conta da energia, por conta da luz, por conta do sei o quê, mas Sim. Barulho também? Pô. barulho às vezes é ruim, mas também o barulho, né? Porque a janela ali fica aberta também, então é a Aham. mesma coisa, né? Mas aí a gente tá também, assim, da forma como você colocou. Esse ano a gente tá num ano meio complicado realmente para todo mundo, né? No mundo inteiro. Quando a gente fala para todo mundo, geralmente a gente fala para todo mundo, nesse caso é realmente para todo mundo, né? Literalmente, Então, né? literalmente para todo mundo. Ou deveria ser, né? Então a gente está Deveria numa ser. situação muito complicada, muitas coisas que a gente teve que adaptar para tentar chegar a esse ponto aqui, né? É verdade. E Riquelme, você não é do Rio, né? Não, não, eu sou do estado de São Paulo, né? Na verdade, Paulista. é, eu sou do estado de São Paulo, uma cidade bem pequena chamada Socorro. É uma cidade de hoje deve ter aí 30 mil habitantes, 35 mil habitantes, mais ou menos, né? Então, é Quer uma dizer que se cidadezinha fosse pequena. falar com alguém de língua inglesa, você dizia que a cidade é Help. O nome da É, cidade é às Help. vezes a gente chama.
Às vezes a gente chama de Help City, Help né? City. É, de vez Que em quando a ótimo. gente, E é corintiano fanático, é isso mesmo? não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não ligo muito não ligo para futebol, não. Eu acabo usando isso aí só para incomodar as pessoas, né? É uma Sim, das sim. formas que a gente tem para incomodar as pessoas. Como você não pode falar de política, nem de É, religião, vou poder você fala de futebol para dar uma incomodada nas pessoas. Mas eu não ligo, eu na verdade nem sei quando foi o último jogo, quando foi, mas eu não sou longe de ser corintiano, né? Então, na verdade, lá em São Paulo a gente fala que a gente não é palmeirense, São Paulino, a gente é anti-corintiano e pronto, né? junta força no oposto, né? É, exatamente. Legal. Então, Riquieri, eu tenho uma questão assim comigo em relação ao termo restauração, né? Que a gente ouve muito falar em recuperação, em reflorestamento, replantio. Tem umas 4 ou 5 palavras assim que são usuais, vamos dizer assim, e são mais populares, vamos dizer também, né? Porque elas são mais aceitáveis no sentido de que fala mais diretamente assim a atividade em si, né? Até porque, assim, e é o ponto que eu queria falar contigo, quando assim, a palavra restauração, ela me remete a uma coisa mais de, literalmente, né, como se fosse um vaso quebrou. Então chama o especialista, vamos restaurar esse vaso e vamos tentar, pelo menos, né, deixar ele mais parecido possível com a forma original que ele tinha, né? Como é que é isso em restauração ambiental, quer dizer, na área ambiental, para vocês? Cara, esse contexto é muito complicado, sabe? Assim, a gente. É uma das coisas que o pessoal mais se confunde, mais fala besteira. E o grande problema é que toda a nossa legislação tá tomada dessas palavras, esses conceitos, e algumas coisas são muito mais complicadas, né? Então, por exemplo, quando você fala de recuperação e restauração ambiental, são recuperação de áreas degradadas, restauração de áreas degradadas. São duas coisas completamente diferentes. No entanto, você tem uma questão que é uma questão legal. Então, para a legislação, isso é muito diferente. Então, você falar que vai fazer uma restauração ambiental é algo completamente diferente, ou que não necessariamente a recuperação em si acaba abrigando. Então você acaba tendo um conjunto de conceitos que são muito complicados de se compreender. Muitas vezes, quando a gente está assim, em aula, eu começo a jogar isso para os alunos, falo assim, num primeiro momento não se preocupa, porque não é só recuperação e restauração. Na verdade, você tem a questão de recuperação de áreas degradadas, restauração de áreas degradadas, reabilitação, reflorestamento. Ou seja, você tem um monte de conceito e todos esses conceitos, eles remetem a coisas diferentes. O ponto extremo que a gente tem é a restauração. Só que a restauração, ela remete a alguma coisa de... Antigamente, esse termo até parou de ser usado durante muitos anos, porque o que significava restauração era que você pegava aquela área e transformava ela de uma forma idêntica ao que ela... Então ela foi degradada e você transforma exatamente ao que ela era, né? Na verdade, colocando todas as espécies, colocando todo o contexto que a gente tinha num primeiro momento, dentro, com a mesma densidade, com a mesma abundância e essas coisas todas. Só que isso o que foi visto durante muito tempo, principalmente ali na década de 90, é que era impossível. Você não consegue fazer uma restauração, você não consegue trazer aquele ambiente de uma forma como ele era. E só que você não consegue fazer isso em uma questão estrutural. Você consegue fazer isso mais por uma questão de quando surgiram os serviços ecossistêmicos, ou para não deixar um pouco, para não complicar tanto, quando a gente pensa em as funções que aquelas espécies exercem dentro de um ambiente, a gente então passou-se a compreender que uma floresta ela não precisa necessariamente ter as espécies que existiam antigamente, não precisa ter aquela abundância ou a densidade que se tinha antigamente, mas precisa ter as funções daquelas espécies sendo cumpridas.
Então isso faz com que, por exemplo, um conjunto de espécies que exercem uma mesma função dentro do ambiente, que a gente possa usar uma e não a outra, tá? Então, isso faz com que a gente tenha o restabelecimento de todas as interações ecológicas naquele local. Se a gente tem o restabelecimento das interações ecológicas, a gente considera que aquele local ele foi restaurado. Aí muitas vezes o cara fala assim, mas as espécies que tem aqui não são exatamente as mesmas, mas todas são nativas daquele ambiente e você tem todas as interações ecológicas ocorrendo naquele local. Né? Mas é um contexto muito complicado, porque em restauração ambiental, em Mata Atlântica, por exemplo, não existe uma área de Mata Atlântica que eu olho e falo assim, essa área aqui está restaurada, a menos que ela não tenha sido completamente degradada. Tá? Então você tem áreas que não foram completamente degradadas, e você teve uma retirada ali de madeira, você teve uma retirada de algumas espécies, isso a gente chama de corte seletivo, né? Então você tem aquela área de floresta retomando o que era. No entanto, o que geralmente acontece é a gente tendo uma área de áreas que estão aí, por exemplo, Floresta da Tijuca, que é o nosso primeiro exemplo de tentativa de restauração ambiental, que é uma área que está em um processo de restauração, em que a gente tem 150 anos de uma área que está caminhando para a restauração, para ser considerada restaurada. Mas ainda não está. A gente considera como sendo uma área no meio do caminho, que é o que a gente chama de reabilitada. Né? Então a floresta da Tijuca, por exemplo, ela está reabilitada. É mais do que recuperada e é menos do que restaurada. É como se fosse um meio do caminho, realmente. Sim. E se você for pensar também ainda uma coisa meio ideal, assim, né? De voltar ao que era, né? Que a palavra restauração remete a gente, né? A gente tem que pensar também nos animais que viviam ali, né? Porque os animais são, você falou aí da interação ecológica, né? Os animais exercem um papel muito forte muito importante, quer dizer, nessa interação, né, ecológica. Sim. E aí, quando a gente poucas pessoas trabalham com a restauração na questão de fauna. Simplesmente porque a restauração da fauna é algo muito mais complexo do que a gente tem aqui a restauração da flora. Porque a flora, você vai lá, você planta, você vê as coisas chegando, você muda o solo. A fauna, você tem que esperar as espécies chegarem. E a fauna, ela se alimenta da flora. Então, se você não tem uma flora adequada, você não tem as espécies, você não tem as plantas de uma forma adequada, a fauna não consegue retornar. Então, por exemplo, há 150 anos atrás, começaram um projeto de restauração da Floresta da Tijuca, né, que começou lá com Dom Pedro II. Nos últimos 2 anos que as pessoas começaram a pensar num processo de refaunação. Então, você colocar dentro dessas áreas de floresta as espécies da fauna que estavam faltando, as espécies que sumiram. Isso veio a partir dos projetos, lá principalmente do Fernando Fernandes, lá da UFRJ, que ele começou a retomar as espécies para esses ambientes. Então, e isso está numa fase experimental ainda, né? Eles estão vendo como é que funciona, se esses animais não vão passar fome, se não vai ter caça, se não vai ter... Então tem um monte de processo, que se para a vegetação é complicado, para a fauna passa a ser muito mais complexo, né? Passa a ser muito mais complicado. Né? Sim. E eles estão tentando, inclusive, ainda ter espécies de pequeno porte, né? Tipo jabuti, paca, né? Se não me engano. Alguns macacos também, né? Algumas espécies de macacos. Sim. Tem um Outras espécies conjunto... pequenas, né? Tem um conjunto de espécies que elas têm uma dificuldade muito grande para se restabelecer nesses locais. Então, quando a gente pensa no seguinte, na aves, por exemplo, as aves elas chegam nos locais contanto que exista uma conexão com a arborização urbana, com fragmentos e tal. Mas quando a gente pensa em mamífero, quando a gente pensa em Floresta da Tijuca, por exemplo, que é onde eles estão fazendo o trabalho, e os fragmentos, os maiores fragmentos que a gente tem são, por exemplo, lá no Tinguá, que é Nova Iguaçu, ou você não vai ver uma paca atravessando Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, para chegar na Floresta da Tijuca. Então você tem passa a ser muito mais complicado. E aí os animais de grande porte, eles são a gente tem uma situação muito mais difícil.
né? Porque como é que a gente vai, quando você coloca um animal de grande porte, você precisa concordar que ele vai se alimentar sozinho. Como é que a gente enche uma floresta de capivara, por exemplo, ou retoma por exemplo, a anta, né? Que na Floresta da Tijuca não foi possível retomar ainda, mas ela foi retomada no Guapiaçu, alguns lugares ali com o grupo do Fernando Fernandes. Mas você precisa ter certeza que aquele animal vai conseguir se alimentar. Porque se ele não conseguir se alimentar, você está inserindo o animal, colocando ele lá para morrer de fome. Então isso é muito complicado. Então, o processo da fauna a gente não entende bem ainda. O único problema é que a fauna é o que faz com que o projeto de restauração ambiental tenha sucesso. Você só tem uma dispersão de sementes se você tiver aves. Você só tem uma dispersão, você só tem uma polinização se você tiver inseto. Então você tem que considerar que o inseto ele está polinizando, que vai gerar o fruto, que a ave vai se alimentar daquilo e a ave vai dispersar aquele fruto, aquela semente, né? Então, se isso não acontecer, a gente não tem um processo de regeneração. A gente tem ali, na verdade, uma situação de uma floresta estagnada, que é o que a gente chama, né? Você tem aquela floresta onde as coisas não chegam, você não tem uma dinâmica dentro dela. E aí também não cria as condições para que as espécies clímax, né, ou germinem ou se mantenham, né, que tenham condições de se manter, né, se desenvolver, melhor dizendo, né? É, isso é uma questão que aí já passa a ficar um pouco muito mais complicada, né? Porque é, tem alguns trabalhos que a gente vem fazendo tentando compreender isso. E o que a gente sabe é que as espécies climáxicas, né, que são aquelas espécies que vão crescer lentamente e vão viver durante muitos anos dentro da floresta, elas são geralmente de frutos grandes, são espécies que dependem de grandes animais para que sejam dispersos, são espécies que produzem poucas sementes, são espécies muito exigentes. Então, na verdade, essas espécies, quando a gente pega esse contexto todo, onde ele depende de um mamífero grande para pegar o fruto e levar de um local para o outro, essas áreas que são completamente isoladas, a gente já sabe que esses frutos, que essas espécies não vão correr. Então, aí nesses locais, a gente passa a trabalhar com um processo de restauração que a gente chama de enriquecimento, né? Que é o que você faz no Pão de Açúcar, por exemplo. Né? Principalmente na área de floresta, que é o enriquecimento. Quais espécies deveriam ter aqui? Ah, deveria ter essas espécies, mas não existem porque não tem como a gente considerar, por exemplo, que algumas espécies, uma sapotácea, que são espécies com frutos grandes, como é que ela vai chegar ali se você não levar? Né? Não tem como a fauna simplesmente passar com aquilo. Então é muito. Essas espécies elas passam a ser aí as mais passam a ter uma maior complicação para que ocorram nesses locais. É. Eu recentemente, coisa de 2 semanas, eu fui fazer um plantio de reforço numa área que foi por acaso, assim, né, a área estava precisando realmente, mas eu descobri uma população muito grande de arco de pipa. Eu descobri porque eu vi muita semente no chão, e vi 3 jacus que estavam se alimentando, elas estavam todas, estão agora, né, frutificando. E só que nós temos, assim, é nativa, mas a gente tem um problema que parece uma jaqueira, assim, parece uma jaqueira embaixo, aquele monte de filhotes, sabe? Então, seria um caso também de nativa que está complicado no setor lá, que a gente vai ter que fazer um manejo, né, provavelmente, porque a gente plantou ali, mas assim, aquela quantidade de filhotes ali crescerem, não vão nem deixar as nativas que foram para as outras nativas, né, crescerem, né? Vai ser um problema. O arco de pipa é a única espécie que a gente conseguiu identificar com uma possibilidade de controle de leucena, por exemplo. É uma das poucas espécies que a gente tem que sobrevive embaixo da leucena, que sobrevive embaixo do sabiá também. Então, o arco de pipa é uma espécie para regeneração muito interessante, tá? Eu não acredito que ela vá dificultar o estabelecimento de outras espécies. Eu acredito que, na verdade, o que ela está fazendo é
é sendo oportunista. Aquele ambiente está vago, ela vai ocupar aquele ambiente. Eu não acredito que ela atrapalhe outras espécies. Eu não conheço nenhuma área que tem uma invasão ou uma superpopulação, que no caso dessa espécie que ela é nativa, a gente chama ela de uma superpopulação. Eu não conheço uma área que tem uma superpopulação de arco de pico, mas que é diferente da carrapeta, por exemplo. A carrapeta já é uma espécie complicada porque ela vai ocupar aquela área, ela é alelopática, ela vai dificultar que outras espécies consigam se estabelecer. Então você tem uma situação que passa a ficar um pouco complicada, porque ela controla a ocorrência das outras espécies. O arco de E, pipa, eu acredito que e seja só cresce uma muito espécie. também, né? E cresce muito, e cresce muito. O, né, o fato de ser alelopático é muito complicado, porque é uma espécie alelopática, ela vai controlar o crescimento das outras espécies. E Já o dá arco de muita pipa, não. semente também. E dá muita semente também, né? A A carrapeta, né? carrapeta. A gente tem uma coisa da carrapeta que a gente está tentando compreender ainda, que é o seguinte: me parece que nos estudos, por exemplo, do Rogério Oliveira, feitos principalmente na Pedra Branca, ele viu que a carrapeta não era um problema na cidade do Rio de Janeiro há 100 anos atrás, há 150 anos atrás. No entanto, pelos estudos de carvão que ele foi fazendo, ele viu que, com o tempo, a quantidade de carrapeta foi aumentando. Então você tem uma situação que tem duas possibilidades que a gente já pensou em estudar, mas a gente não começou a fazer isso ainda. Ou essa espécie ela ocupa o ambiente porque você tem uma mudança ambiental e ela passa a ter uma mudança de comportamento e passa a ocupar essas áreas, né? Ou a gente tem uma outra situação que é o seguinte: é uma, uma inserção de uma população de São Paulo, por exemplo. É uma mesma espécie, né? Então a gente tem a carrapeta como uma espécie única que ocorre quase no Brasil todo, só que são populações diferentes. A genética dos indivíduos do Rio são diferentes da genética dos indivíduos de São Paulo. Quer dizer, de vários locais de São Paulo. Você tem várias populações em São Paulo. Então, quando você pega uma lá e insere aqui, você não sabe como que ela vai reagir. Ela pode se tornar uma invasora e começar a dar problemas, a agir de uma forma diferente da espécie, né, quanto à população que está aqui. É possível sim. Então, A região, o Parque da Prainha, por exemplo, toda aquela parte baixa, aquela bacia do Parque da Prainha, após a sede ali, é infestado de carrapeta, infestado. É uma mata muito pobre, eu diria que 70% ali, eu trabalhei um período lá, né? 70% é tudo carrapeta. Impressionante, assim. Eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa época da pandemia, agora em 2020, a gente viu a ocorrência aí, acho que na Zona Oeste, se não me engano, em Guaratiba, de uma onça parda que foi avistada num condomínio, né? Foi filmada mesmo e tal, né? Foi uma notícia inusitada, porque há muitos anos mesmo, décadas, não se via uma onça parda por aqui, né? E ficou aquela teoria assim, né? Será que é porque com a pandemia todo mundo se recolheu e essa onça, né, ficou mais à vontade para aparecer? Ou será que ela está por aí mesmo, né? E a gente nunca tinha os estudos, né? As pesquisas nunca tinham detectado. O que você acha que está acontecendo em relação a isso? é, Além de ó, outras teorias também, né? Que elas estariam andando muito em busca também de alimento e tal. eu não trabalho com fauna, né? Mas eu vejo que existem vários relatos da fauna reaparecendo, ressurgindo em vários locais. Eu acho difícil ter onça numa área dessa durante muitos anos e as pessoas não terem visto, né? Eu acho isso uma coisa muito difícil. É, a gente tem no a gente tem ali uma série de pequenos fragmentos, desde do Tinguá, por exemplo, que é onde você tem onça pintada e tudo mais, até a Mendanha e depois caminhando ali para Pedra Branca. Então, eu acredito muito mais na possibilidade de o fato de as pessoas terem dado pelo menos por algum tempo, né, as pessoas terem dado uma relaxada
e esses animais conseguirem ir de um fragmento para o outro até chegar na Floresta da Tijuca, na Pedra Branca. Que ali a Pedra Branca está ligado junto com a Floresta da Prainha, né? E aí você tem grande parte das pessoas que tiverem visto esse animal passando, por exemplo, vão achar que é um cachorro, vão achar que é um gato grande, sei lá. Mas não vão falar, pô, tem uma onça atravessando a cidade, né? O que seria muito mais complicado, né? Muito mais difícil de acreditar. Mas era uma onça mesmo, foi filmado, assim, né? É, eu sei que aqui ali perto da Uica, né, teve alguém ali que filmou, acho que eu não lembro, foi nos Urubus, eu não sei exatamente onde foi, mas o pessoal filmou Acho lá um gato. que foi do São João. Filmaram Né? no Flamengo, filmaram no São João, ou algo parecido. É, Enfim, mas de qualquer forma é interessante, né? Porque é um animal de topo, né? Da cadeia, né? Alimentar aqui no Rio, né? Seria. E seria um muito bom sinal, eu acho, se tivesse, se for verdade, né? eu acho que eu acredito que tenha Sussuarana, eu acredito que tenha algumas espécies de felinos, né? Não, esses animais eles andam, né, de um fragmento para o outro. Sim. É, E não precisa de grandes saberia. territórios também, né? Sim, sim, sim. E isso é uma. Algumas espécies não precisam de grandes. É que quando a gente pensa em onça, a gente acaba pensando em onça pintada, né? E não necessariamente é uma onça pintada. A gente pode estar falando de uma sussuarana, por exemplo, que é algo que precisa de uma área muito menor, né? Com certeza. Como é que você classifica a restauração dessas áreas dentro da cidade do Rio de Janeiro? Você acha que elas estão em bom estado? Elas são muito infiltradas, vamos dizer assim, por é, situações diversas, como moradores, como sitiantes? Porque tem uma situação interessante na Amazônia, né? Descobriram que você olhando a selva de cima, você não vê o desmatamento, porque tem uma técnica de desmatar, os que desmatam, evidentemente, clandestinamente, né? Que entram com o trator por baixo e fazem aquela retirada seletiva, então ele não aparece de cima. Mudando aqui para a nossa situação, né? Essa floresta é uma capa muito bonita, um dossel muito bonito, mas você acha que por dentro ali ela está bem conservada? Ela é um exemplo de restauração, por exemplo? Um bom exemplo? Não, não. O Rio ele tem uma série de possibilidades para isso, né? A gente tem uma série de possibilidades no Rio para trabalhar com essa questão. Vocês veem assim, o Rio tem pelo menos uns 200, a gente não quantificou isso ainda, mas o Rio tem pelo menos uns 200 pequenos fragmentos urbanos. Agora, a grande maioria deles tá completamente tomado por espécies invasoras. Então você tem uma série de fragmentos. Esse que fica atrás do seu prédio, por exemplo, é um, né? Que você tem ali uma área dominada por leucena, uma área dominada por sabiá. Mangueira. Quem, mangueiras, quem vê de cima acha que aquilo é uma floresta. Aquilo realmente é uma floresta. Quem vê de cima fala que é um fragmento muito legal. Quando a gente entrou para fazer um trabalho de restauração de um dos meus alunos, até que vai ser um capítulo de livro agora, ele viu que, pô, cara, isso aqui era 90% dos indivíduos era sabiá, né? Você tem então uma invasão muito grande ali de uma espécie. Isso é muito complicado. O que tem que ser feito hoje no Rio? Porque, por exemplo, não dá para você chegar nessas áreas, retirar a espécie invasora e deixar a área totalmente descampada novamente. Tem uma série de projetos da prefeitura, junto com o projeto Mutirão, que eles vêm tentando retomar isso, aumentar a diversidade, fazer enriquecimento, retirar a espécie invasora. Mas é muito complicado. Cara. A gente fez estava acompanhando um trabalho lá na Barra, que era um trabalho de retirada, né, feita pelo técnico lá da Prefeitura Salvador, que ele fez a retirada de 3 hectares de leucena
O pouco tempo que a gente acompanhou, cara, no que retirou as árvores de Leucena para plantar a restinga novamente, você via que, cara, aquilo parecia um campo de futebol, né? Aquilo, você via milhões, não eram milhares, não, eram milhões de plântulas de Leucena crescendo na outra semana. Então, é muito difícil conseguir controlar essas espécies. Agora, o problema é que quase todos os locais, ou todos os fragmentos urbanos do Rio de Janeiro, estão tomados por espécies exóticas invasoras, né? Talvez a gente tenha uma situação um pouco mais controlada na Floresta da Tijuca, que você tem ali poucas espécies problemáticas, mas no restante, principalmente os fragmentos que têm vertente norte, então, que estão voltados para a vertente norte, mas esses fragmentos eles estão completamente tomados por espécies invasoras. O que tem que se fazer em locais como esses? Assim, né? É muito complicado, porque se em um primeiro momento, se você controla, evita a chegada da espécie invasora, aquilo que a gente chama de princípio da precaução, né? Então, impede que a espécie chegue. Porque no momento que ela chegar, a cada ano que ela tiver ali, existe um acréscimo de milhares de reais para que haja o controle. Então, não existe hoje uma possibilidade de retirar as espécies invasoras de uma forma muito fácil. Tá? Você tem ali as espécies invasoras a todo momento e você não pode retirar todas de uma vez. E se você retira as árvores, a gente tem o retorno das plântulas e tudo mais. Então, é uma situação muito complicada. Mas aqui, respondendo basicamente a sua pergunta, a gente tem hoje no Rio de Janeiro uma quantidade muito grande de espécies invasoras. Locais onde a gente deveria ter 2.000 espécies, por exemplo, ou, desculpa, pensando somente em árvores e arbustos, onde a gente deveria ter facilmente 400 espécies, a gente tem 5 ou 6, não é? E porque essas espécies elas passam a ter uma dificuldade muito grande de se as nativas passam a ter uma dificuldade muito grande de se estabelecer. Isso é uma situação bem complicada, né? Obviamente, pelo empobrecimento dessa mata, né? Dessa pequena floresta aí, ou grande floresta, não importa, né? Porque é o caso da carrapeta, por exemplo, né? Que ela cresce muito, né? Ela tem como você falou, aquele mecanismo, né? De alelopatia, né? Que impede as outras. Você realmente olha debaixo de uma carrapeta, é quase que um bosque, assim, limpo, né? Ela não nasce quase nada ali, né? É impressionante. E eu estou tentando agora lembrar, mas eu acho que eu não vejo também nem mesmo bromélia. Acho que não lembro de ter visto nada disso. É uma árvore, né, realmente egoísta, né? Vamos dizer assim. É difícil, assim, bromélia, orquídea, essas epífitas todas, elas chegam num processo muito mais longo. Elas, num primeiro momento, elas não se estabelecem, né? Elas demoram muito tempo para estar lá. Então, a chegada desses indivíduos tá, é uma consequência ali de muitos anos da restauração. Então, quando a gente tem carrapeta, que é uma espécie secundária inicial, por exemplo, que estaria num processo inicial de formação da floresta, você sabe que aquele local ainda não está pronto para receber as epífitas, né? Então, pode ser isso. Agora, realmente, eu não vejo assim, eu vejo as carrapetas como um problema, mas eu vejo por exemplo, a leucena como um problema muito, muito maior. Ah, com Aí certeza. né, um problema incontrolável, assim. E, Incontrolável mesmo. né? E aí, algo que a gente vê como um processo muito complicado, que a gente vê muita gente falando de áreas prioritárias para restauração ambiental hoje, isso é um dos temas que está aí em alta, né? Áreas prioritárias, eu falo assim, e as espécies prioritárias? Porque como é que a gente faz com as espécies que estão sumindo? Porque as áreas, elas são prioritárias, mas elas podem ser restauradas a qualquer momento. As espécies, no momento que elas entram em extinção, a gente não tem como restabelecer. Você não traz uma espécie de volta. Ela se extinguiu, acabou. Né? Então, você tem
de repente, a gente deveria começar a pensar nesses processos de restauração, pensar um pouco mais nas espécies e pensar um pouco menos nas áreas. Não dá para pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Assim, a gente sabe que não tem mãos para trabalhar com tudo. Então, o grande problema é que em locais onde a gente tem aí uma regeneração, por exemplo, você tem poucas espécies ocorrendo, né? As espécies elas têm dificuldade de chegar, as espécies elas têm dificuldade de se estabelecer e algo que é muito complicado é que as pessoas olham para aquilo e falam, "Ah, a floresta já está tomada ali, né? Aquele local, né? A floresta já voltou nesse local, a gente já tem ali um... Então, mas na verdade não, isso não é. A gente tem ali um local muito pobre. E aí, às vezes, ainda vê um balão, cai com a bucha acesa e faz um estrago ainda maior ainda, né? Isso Infelizmente. no Rio é uma coisa muito comum. E em vertente norte, principalmente, isso é algo que é muito claro, né? Vertente norte, que eu digo, não necessariamente na zona norte do rio, mas a vertente norte ela é muito mais seca do que a vertente sul, né? Então Sim. você tem, quando um balão cai na vertente sul, dificilmente pega fogo, mas quando um balão cai na vertente norte, o fogo ocorre de uma forma muito fácil, porque você tem ali um monte de braquiária, por exemplo, você tem um monte de capim colonião, você tem um monte de espécies, né, que estão de gramíneas, que aquilo pega fogo, porra, de uma forma muito simples. Combustível da melhor qualidade para eles, né? Não, pois é. E todas as vezes que a gente tem uma situação como essa, então você tem capim, seja qual for a espécie, dominando uma determinada área, a chance daquilo pegar, desse local pegar fogo é muito, muito grande. Eu tive aqui agora numa área alguns meses atrás que estava assim, estava na época de seca. A gente estava olhando aquela área onde estava tendo um deslizamento de terra para cima de algumas casas. Era uma área da prefeitura. Então você tem uma situação que você chega ali e fala assim, olha, tem essa situação que é muito complicada, precisa ser controlado aqui essa terra. No entanto, a terra estava quase toda tomada por capim colonião. Aí você chega e fala assim, como é que faz para restaurar essa área? Ah, bom, para restaurar essa área você precisa retirar o capim colonião. Se você retirar o capim colonião, você facilita que o solo vá para baixo, né? Ou seja, você está deixando o solo desnudo. Então, a primeira chuva que vier vai levar a terra e tudo. Aí você tem uma coisa que é muito problemática, que é o seguinte: você fala assim, então é possível você. E se não tirar o capim colonial? Ah, se você não retira o capim colonial, você corre o risco de pegar fogo e o fogo ir para a casa da pessoa também. Então você tem um problema que é, se você retira o capim, que é a espécie invasora, você vai facilitar que o solo, que haja uma erosão e esse solo todo acabe levando a casa embora. Se você não retira, você corre o risco de pegar fogo naquele capim e junto pegar fogo na casa, sendo que as coisas estavam muito perto. Então, como é que controla isso? Eu Né? trabalhei, É tive uma algo... experiência muito boa na área do Pão de Açúcar, em que eu retirava o capim, mas deixava 1 metro de capim vivo, entendeu? Só podava por cima. E fazia o escoramento nessa faixa, né? Em meia-lua, entendeu? Na área de encosta. Esse processo foi muito interessante, porque além de segurar, né, vamos dizer assim, esse terreno, ele também vai equalizando. À medida que vem a enxurrada e traz, ele vai equalizando o terreno, os espaços entre as leiras, né? Foi uma experiência muito boa, funcionou muito bem. E claro, você tem que controlar essa faixa de capim para não ficar dando pendão, né, e não soltando mais sementes. E deixar ela com 1 metro de altura, mais ou menos. Foi uma experiência exitosa, eu diria assim, né? E queria uma outra coisa para te perguntar. Você que trabalha com restauração, é, é um pouco desesperador ver essa quantidade de leucena na cidade, dominando muitas áreas, inclusive, como, por exemplo, lá no Recreio, na beira de um riacho ali, que você olha, é só leucena, né? Aqui atrás mesmo, num certo trecho ali para a rua do Maitá, você olha, é só leucena. A gente sabe que não é só leucena. Se você chegar lá, vai ver muitas espécies, obviamente embaixo ali, né, misturadas.
mas ela domina completamente, né? É um pouco desesperador isso. Então, cara, sabe, isso é muito complicado, cara, porque quando a gente tem essa relação de, eu vejo no Rio hoje as áreas sendo tomadas cada vez mais por Leucena. Aí você tem uma situação em que ela é uma espécie extremamente dominante e assim, todos os locais onde você tem Leucena, dificilmente você tem as outras espécies. Essa é a realidade. Eu E vejo exótica que, também, né? não, e exótica também. Então, e aqui no Morro da Saudade, por exemplo, isso é uma coisa muito clara, que é o seguinte, onde acaba o sabiá, começa a leucena, né? Uma controla a outra, mas são as duas piores espécies que a gente tem aqui. Ou elas são, a leucena com certeza é a pior. O sabiá, ela está entre as piores porque ela demora mais tempo para dominar. E é difícil também Sabiá competir com... também exótico, né? E cara, e essas espécies, o que que a gente vê? Se eu pegar as duas, na verdade, o que eu considero como as duas piores espécies, quando eu falo das duas piores espécies, um monte de gente fala assim, você considera a jaca como sendo a pior? Não, não. A jaca está longe de ser a pior, né? A gente tem aqui, cara, eu consideraria que, por exemplo, Leucena é, é a pior de todas, e aí você tem o capim colonião como sendo outra espécie extremamente É, complexa de ser retirada. muito. O que que a gente tem um projeto nas Ilhas Cagarras, que já é um plantio muito difícil, que já é algo muito complicado de se trabalhar, porque como é que se faz um projeto de restauração numa ilha, sendo como é que você leva as mudas, sendo que você não pode parar com o barco na ilha. Você tem que parar, assim, sei lá, 20, 30 metros da ilha e tem que ir nadando, né? Então a gente tem que levar as mudas em caixa de isopor, empurrando. Só que como é que você leva 300 mudas dessa forma? Isso é algo extremamente complicado. O que que a gente viu? Lá é dominado por capim colonião. Esse capim colonião Ah, não é? foi levado por pessoas. É uma área da Ilha Comprida, né? Então a gente tem as ilhas, as quatro ilhas principais, a Ilha Comprida, uma parte dela é totalmente tomada por capim colonião. O capim colonião possivelmente foi levada por pássaros. Né? O pássaro pegou um pedaço, levou para lá, porque não fazia sentido as pessoas levarem o capim E para um lá. pássaro que come a semente, anda em bandos. Quando eu comecei a trabalhar lá, tinha muito deles. Depois, obviamente, eu botei eles para correr e É, parar é de mas é isso, o capim, o capim aí bico passa a de ser vaca. disperso por bico de lacre, por uma série de espécies. E aí o que que a gente viu? O pessoal falava assim, deixa, porque a floresta ainda tem um fragmento de floresta, essa floresta vai crescer e a floresta vai derrubar o capim, né? Com o momento que você tem o sombreamento, aquela floresta acaba derrubando, acaba com o capim que está ali. O grande problema é que isso não vem acontecendo, né? O que acontece é o seguinte, você tem, no momento que cai uma árvore, você tem uma abertura de clareira, o capim vai lá e pum, domina. Então, É, a tendência é que você tenha uma floresta sempre cada vez menor e você tenha uma quantidade de capim cada vez dominando mais aquele local. E é muito complicado, porque ali é uma reserva ecológica, uma reserva é um MONA, né? Na verdade é um monumento, tal, então dá lá é pra- um MONA, né? Você não pode entrar com qualquer coisa, então você não pode entrar com herbicida, você não pode entrar com. Você tem toda uma situação controlada e é super difícil chegar com as espécies. Até uma vez, quem é o coordenador dessa área lá é o Máximo Bovini, né? Eu falei, Máximo, pô, a gente até teve uma vez uma ideia meio maluca. Ela falou, pô, vamos colocar umas cabras aqui, cara, porque simples, a cabra come o capim, porque isso é um experimento que já deu certo em outros lugares, né? A cabra come o capim, ela vai defecando, então ela vai acabando com a invasora e vai adubando a área. Só que aí o cara que estava junto com a gente, que era o cara do barco que levava a gente para lá, ele olhou e falou assim: pô, você é maluco, né? Isso aí vai dar 2 dias, o pessoal vai parar com o barco aqui, vai roubar todas as suas cabras. Eu falei, pô, realmente não dá, né? Então, Além disso, a gente. poderia ter um efeito adverso, que é o pisoteio também da área, né? Ela compactar mais o solo, talvez. Então, a cabra nem tanto. A cabra, o solo lá não é tão ruim.
A cabra não é um dos maiores problemas, né? Um dos maiores problemas que a gente tem é realmente animais muito pesados. Então, quando você coloca ali boi, quando você coloca de uma forma intensa aquilo, o solo começa a ficar tão compacto que você tem áreas, por exemplo, que foram áreas de pecuária há 50 anos e essas áreas foram abandonadas, que até hoje elas estão com capim, assim, o máximo cresce um capinzinho, de tão adensado que está aquele solo, né? Então Impactado, duro que né? aquilo fica, né? Compactado. Então, nesse caso, é complicado, tá? Agora, cabra, porque a gente viu isso num projeto muito legal, só que o cara utilizava porcos, né? O cara tinha uns porcos lá e ele colocava os porcos e os porcos iam comendo o capim, ia defecando, e aí depois ele ia plantando. Ele chegava aqui, cercava uma área pequena, deixava os animais ali, os animais comiam todo o mato que estava ali, abria a área toda, defecava em tudo, então você tinha uma área adubada e o cara só chegava lá depois, plantava, passava o porco pro outro local, e aí ele ia andando assim, você via, pô, a coisa funcionava perfeitamente. Só que lá não iria funcionar dessa forma, né? E não poderiam ser porcos também, porque a área é assim, né? A área tem ali uma inclinação de 40 É, graus, então também não dá é um para colocar problema. porco. É, Você falou aí do três, então, né? Do sabiá, da leucena e do capim colonial, né? Como três é, grandes vilões, é. assim, em termos de invasoras, Cara, exóticas, para mim, invasoras. para mim as duas piores que a gente tem são facilmente aí o capim colonial e a leucena. Essas são. É óbvio que aqui no Rio, né? Em São Paulo a gente tem o problema da braquiária. A braquiária lá é muito mais problemática do que o capim colonial. A leucena não é um problema tão grande lá, mas é um problema, mas não tão Eu queria te grande. perguntar isso. Como é que a leucena chegou aqui? Qual foi o grande atrativo que trouxeram ela em grande quantidade, ou pelo menos que acharam que ela era a solução para alguma coisa? Cara, assim, a gente tem a entrada da leucena em diferentes momentos, em diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, e na maior parte do Brasil, ela entrou como algo que deveria ser produzido para alimentar gado, por exemplo. Né? É uma espécie mexicana, né? É uma espécie, na verdade, da América Central ali, e o pessoal via ali a leucena como algo que tem uma folha muito proteica, em que você dava aquela folha para pro gado, por exemplo, e era muito bom. Então, uma primeira entrada que teve no Brasil todo, isso eu não vou ficar falando nomes aqui, mas tem uma revista agrícola que achou aquilo fantástico, colocou 5 sementinhas em cada exemplar da revista, só que a revista ia para o Brasil todo. Então, no primeiro momento, aquilo virou um problema todo, né? Isso daí vem de relatos de outras pessoas. Ninguém tem esse exemplar da revista, ninguém tem. Mas algumas pessoas da época falam assim: olha, na década de 90 os caras colocaram uma sementinha realmente na revista e a revista foi para o país todo e pronto. No Rio de Janeiro, ela veio como uma alternativa rápida e fácil para a restauração. Então, Uau, ela foi para colocada. Né? restauração. Exatamente. Então, ela foi colocada pelos projetos da prefeitura para segurar as encostas. Naquele momento, a prefeitura, obviamente, não sabia que era um problema. Hoje, a prefeitura tenta controlar. Né? Então, naquele momento, a prefeitura olhava e falou assim: o que a gente tem? Você tem, por exemplo, o Morro da Saudade, de novo. Você tinha ali uma comunidade, a comunidade estava desabando, eles retiraram a comunidade, só que eles precisavam plantar algo que fosse extremamente resistente e crescesse muito rápido. E aí eles começaram a plantar a leucena porque eles viam que era uma planta muito resistente e que iria crescer de uma forma muito rápida e que iria segurar as encostas. Isso na década de 90, né? Então eles não tinham ideia que hoje, depois de 30 anos, você teria tanto problema quanto a isso. Eles não tinham esse raciocínio. Né? Então, quando a gente fala com as pessoas da época ali, as pessoas que trabalharam nesse plantio, eles falaram: olha, a gente não sabia. Agora a gente entende o problema e a gente tenta controlar. Só que fica uma coisa muito difícil de controlar. Então você tem essa entrada no Rio de Janeiro, principalmente nos projetos de restauração. Né? E que muitas vezes eu falo para o pessoal, falo assim: olha,
quais são as piores espécies que a gente tem, né? As espécies arbóreas. Jaca foi inserida por quê? Projeto de restauração da Floresta da Tijuca. Leucena, projeto de restauração. Sabiá, projeto de restauração. Bambu, projeto. Então, você fala, cara, os projetos de restauração, eles foram inserindo um monte de espécies invasoras durante muito tempo, e aí você tem hoje um monte de espécies que a gente tenta controlar com o projeto de restauração, né? Que são espécies que foram inseridas e as pessoas não sabiam. Então você fala assim, e quando você vê, por exemplo, eu já entrei em plantios muito grandes, assim, em reservas biológicas, aí você tem aquele plantio muito grande com uma moita de bambu no meio. Aí eu falava, pô, por que alguém plantou bambu no meio do plantio? Né? E eu fiquei com isso muito tempo, assim, falava, pô, todo plantio tem uma moita de bambu. E aí uma vez eu fui com um mateiro em Poço das Antas, o cara olhou e falou assim, isso aí o pessoal que plantava muda, colocava estaca de bambu, a estaca brotava ali e tomava uma parte do plantio, né? Então, essas áreas de restauração, os projetos de restauração, pela questão de inserir espécies, eles fizeram com que um monte de espécies que não eram conhecidas daquele determinado local passassem a ser utilizadas. E aí você tem um uso de espécies que são problemáticas até hoje, né? E nesse caso, as três aí que eu falei com você, de sabiá, a leucena e a jaca. Só que você tem um outro processo muito complicado, que é o paisagismo, né, também, que as espécies inseridas por paisagistas, assim, não estou falando de paisagistas de hoje tem uma mudança, tem um raciocínio um pouco diferente, mas quando a gente pensa em todas as espécies que foram trazidas por Glaziot no século XIX, quando a gente pensa nas espécies trazidas por Boulemax, por exemplo, né, você mora em Botafogo, você sabe que qual que é o sentido de ter currupita, né, na rua, né, aquela coisa que que é como abricó de macaco, né, que você tem uns frutos de 3, 4 quilos a 20 metros de altura. Alto, né? Negócio perigoso. Riquelme, eu entrevistei aqui a Marina, do Viveiro, viverista lá de Friburgo, você conhece ela, né? E claro. ela é mais purista, sabe? Ela desenvolve uma verdadeira cruzada contra as espécies exóticas, né? Então, assim, ela chega ao ponto dela nem falar os nomes, entendeu? Alguém pergunta, ela responde ela dá uma targiversada e responde como a nativa, entendeu? Ela não fala o nome nem deixa os funcionários falarem. Que é uma coisa bem radical, né? Mas, assim, lá no Pão de Açúcar, né, no Mona Pão de Açúcar, frequentemente as pessoas me ligam, mandam mensagem oferecendo um abacate, tá lindo, comi, eu plantei, germinou, está aqui, onde eu posso plantar? Você pode plantar lá para mim? Ainda pergunta, né? Assim, e outras espécies também, né? Mas, assim, as pessoas têm essa visão romântica, né, de que plantou, deu fruto, é a solução, né? Cresceu uma árvore, né? E deu fruto, é a solução. E o Brasil é signatário de um tratado de não proliferação de espécies, né? Porque, obviamente, já tiveram casos assim desastrosos, como numa reserva do Paraná, por exemplo, né? Que é uma espécie lá exótica, foi muito bem sucedida, os animais todos consomem, espalham, e ela virou um problemão, né? Grande mesmo, né? Aqui eu diria que essas que você falou, né? Além da jaca também, né? Mas essa é uma visão romântica que é combatida na universidade hoje? Cara, na universidade, aí tem uma coisa muito importante, tá? Sabe, que na universidade você tem uma coisa controlada, assim, você tem uma coisa dentro da biologia, né? Então, ou seja, nem na universidade toda a gente tem esse processo, que é o fato de você falar com os alunos e explicar para os alunos que, olha, algumas coisas não devem ocorrer. A gente gosta de abacate, a gente gosta de manga, a gente gosta de jaca, tal, mas não não planta isso. Porque é um problema. Só que a gente tem
Cara, é muito difícil a gente saindo da biologia, eu nem falo da universidade, saindo da biologia, conseguir explicar isso para todo mundo. Porque muitas pessoas olham e falam assim, mas planta não é planta? Planta é planta, e a gente se alimenta dessa planta aqui, ou seja, ela merece o espaço dela. Né? Aí você fala assim, mas o que, que muitas vezes é difícil? É a gente compreender, apresentar para pessoas argumentos de, olha, isso daqui pode fazer com que as espécies sejam, pode ser que ela dificulte o estabelecimento das espécies nativas. Pode ser que ela dificulte o estabelecimento é, ou que facilite a extinção de espécies. Então, não utiliza. Eu sei que você gosta de fazer a mudinha ali, pô, pegou abacate, você pega a semente, você produz uma muda, fica muito legal, e você planta na rua, aí aquilo vira uma porcaria, quebra calçamento, quebra parede, quebra não sei o quê. Então, a gente tem que tentar apresentar os argumentos para as pessoas. O problema é que dentro da universidade, durante muito tempo, a gente não aprendeu a falar com as pessoas. A gente aprendeu a fazer pesquisa, a gente aprendeu a dar aula, a gente não aprendeu a falar com as pessoas. Então, há pouco tempo, quando a gente fala 5, 10 anos atrás, quando a gente pensava em projetos de restauração, você via um cara destruindo, o cara estava precisando plantar uma coisa, o cara tinha um plantio de alguma coisa ali, e aí o cara pegava ia lá, derrubava algumas árvores e você tinha ali um conjunto de pessoas, principalmente ambientalistas, mas que chegam, pô, a gente vai te processar, e arranjando uma confusão muito intensa com essas pessoas, e aí você vê o seguinte, muitas vezes o cara vai lá, ele derrubou uma árvore, você chegou lá, chamou o cara de ignorante, chamou o cara de retardado, sei lá o quê, e o cara vai derrubar todo o restante porque ele não aceitou aquilo. Então, o que a gente vem tentando falar com as pessoas hoje é tentar conversar. Chega, senta, fala com o cara, fala, pô, não, você não pode por determinado motivo. Então eu vejo, por exemplo, tem um colega que era aqui oh meu Deus, me fugiu o nome, do INEA, que era Ciro Moura, o cara super engraçado, que ele falava, olha, você não pode chegar para o cara que cria gado, chegar para o cara e falar assim, olha, você tem que plantar árvore. Que o cara vai falar, não, eu crio gado, não vou plantar árvore. Mas se você chegar e mostrar para ele que o gado dele está embaixo da única árvore que tem no pasto, e mostrar para ele que, de repente, se ele plantar mais árvores, aquele gado vai dar mais leite, que aquele gado vai viver de uma forma um pouco melhor, então você consegue convencer ele de que as árvores são boas. Porque senão, se você chegar para ele e falar, se tem ali 2 árvores, o gado todo está embaixo das árvores. Se você chega lá e bate de frente com ele, chama ele de ignorante e tal, e diz que ele tem que ter árvores ali, o cara é capaz que ele vá lá e derrube as 2 árvores que ele tem no pasto, porque você chegou falando com ele dessa forma. Então, o que a gente tem que aprender é a falar com as pessoas. Então, a gente tem que aprender a parar com uma pessoa, um produtor rural, e falar com ele, explicar para ele da importância da nascente, explicar para ele o porquê que ele tem que manter aquilo, e assim por diante. Porque se a gente não fizer isso, não adianta. Tá? Não, a gente pode tentar, de todas as formas, fazer projetos de restauração, a gente pode produzir mudas, a gente pode plantar, a cada dia vai ter mais gente destruindo, porque eles não veem a importância naquilo. E é isso, se você conseguir ganhar o cara e trazê-lo para a causa, né, com argumentos, né, que ele entenda, você de repente vai até convencer esse cara, como você falou, e a recuperar uma nascente e fazer ele perceber que a terra dele vale mais porque tem uma nascente, né, que ele vai ter uma produtividade maior, né, e isso tudo né, uma forma de se comunicar, como você disse, né. Roqueri, a Mônica está perguntando aqui se existe um padrão entre densidade e diversidade de espécies. Por exemplo, para 50 indivíduos que você vai plantar, né, se 5, 8 diferentes espécies seria, vamos dizer assim, o ideal, né? Ou é isso, né? Qual é a situação ideal para diversificar, vamos dizer assim, né? Tá, Você tem isso é esse muito, padrão? cara, sabe, isso é muito, muito complicado de se colocar, tá?
Porque, por exemplo, tudo depende de quantas espécies vão chegar naquela área. A gente está falando de uma área de restauração, né? Acredito que a Mônica esteja falando de uma área de restauração. Então, Sim, por com exemplo, certeza. uma área de pasto que está querendo ser transformada em floresta novamente. Então, por exemplo, a gente tem uma questão que é o seguinte: tudo depende do que vai chegar depois do plantio. Isso. Porque se você plantar, você fala assim, eu vou plantar é, 200 espécies. Essas espécies, mas eu tenho uma dificuldade na área. Nada chega além daquilo que eu plantei. Se nada chega além daquilo que você plantou, então você não tem uma dinâmica, a sucessão não ocorre naquela área. Então não interessa que você plantou 200 espécies, a área ela vai ficar estagnada. Óbvio que com uma quantidade maior de espécies, você tem uma possibilidade maior de que haja uma sucessão. É óbvio que 200 espécies não são usadas no Rio de Janeiro, são usadas 20 espécies. Agora, se você tem uma área em que a regeneração tem uma possibilidade muito grande de ocorrer, então você tem uma grande quantidade de indivíduos chegando ali o tempo todo, aqueles indivíduos, você tem um solo bom, você tem água, os indivíduos conseguem se estabelecer, eles germinam e você tem uma dinâmica dentro da floresta, você pode plantar uma espécie só. Simplesmente porque as coisas estão chegando e você tem as coisas se estabelecendo. Então, tudo depende da paisagem. E é claro, de novo, se você tem uma área com poucas espécies próximas, você tem que plantar uma diversidade mais alta. Se você tem uma área com diversidade muito baixa, então, se você tem uma área com uma diversidade muito alta, fragmentos muito próximos, então você não precisa plantar muitas espécies. Se você tem uma paisagem completamente pobre, então você vai ter que plantar mais coisas para que aquilo para que a dinâmica ocorra nessas áreas. Você tem É. ali Agora, Não, pode falar. lembrei só da questão do você ter um fragmento florestal próximo também, né? Isso tem muita importância, né? É, é, ó, qualquer projeto de restauração vai funcionar se houver chegada de sementes e estabelecimento. Tá? Isso é uma coisa muito clara. Não importa qual modelo você está utilizando. Se você tem chegada de sementes e essas sementes conseguem se estabelecer e crescer, ótimo. Qualquer projeto de restauração vai funcionar. Se você tem uma área de restauração ambiental em que não existe chegada de novos propágulos, não adianta que essa área vai ter a chance de ter sucesso é muito pequena. Né? Então, tudo depende da dinâmica da paisagem. Então, nada é tão simples assim, porque eu vejo muita gente falando de restauração nos últimos anos como se fosse uma receita de bolo. Né? Então, o cara fala o seguinte, como é que você faz a restauração ambiental de um local? Você chega lá, você planta as uvas, não sei o quê, aí o cara tem até algumas pessoas que trabalham com uma chave dicotômica, né? A área é úmida, a área é seca. A área é íngreme ou a área não é? Cara, não é assim que funciona, porque você precisa de um especialista que vai na área, que vê aquele ambiente como um todo, que vê a questão da umidade, que vê a questão de pragas, que vê o processo todo ocorrendo ali. Solo, né? Claro. Porque ali eu falo para o pessoal, é tão complexo, uma área para restauração é tão complexa quanto uma pessoa que está fazendo, uma pessoa que precisa de um tratamento médico. Uma pessoa que precisa de um tratamento médico, você não pergunta, está com dor de cabeça ou não? Está com dor não sei o quê ou não? Você vai ao médico, o médico vai olhar todo o contexto para ver o que a pessoa tem, vai pedir exames e tudo mais. A gente faz isso numa área. A gente faz teste de solo, faz teste de água, faz um monte de coisa para ver o que a gente faz naquele determinado local. Né? Tudo isso pronto, quer dizer, se é um diagnóstico, você começa a executar o reflorestamento. O que é mais importante, na sua opinião, para que esse projeto tenha sucesso? Tá. O mais importante para que qualquer projeto de restauração tenha sucesso é que você tenha a chegada de novos propágulos. Tá? Então você tem que ter chegada de novos indivíduos. Isso a gente já até colocou aqui, só que também não adianta ter chegada de novos indivíduos se você tem uma área muito pobre.
com solo muito pobre, com falta de água, com um solo muito compacto, com invasoras. Então, são todas essas coisas. É difícil a gente olhar para um contexto só, né? Então, o que a gente faz numa área em que não tem restauração? Uma área que a restauração está estagnada, ou seja, não tem chegada de novos indivíduos. Primeiro, a gente olha e fala assim, ó, se eu não tenho chegada de novos indivíduos, isso é tudo que eu sei em um determinado momento. O que eu tenho que fazer? Chegar lá. A primeira hipótese, os indivíduos não chegam. E pronto, não tenho sementes chegando. Eu coloco lá alguns coletores e vejo se as sementes estão chegando ou não. Tá? Se as sementes estiverem chegando, ótimo. Então não é isso. Elas não estão conseguindo se estabelecer. Ou seja, elas chegam no solo, mas de repente o solo está muito ruim e elas não conseguem germinar. Se elas conseguirem germinar, então a gente vai para um outro processo que é, será que elas conseguem crescer? Então a gente vai eliminando um problema por vez. A gente vai eliminando uma coisa por vez e vai olhando o que é que está causando aquele determinado, o que é que está causando a falta de vegetação. Né? Então eu preciso pensar dessa determinada forma. Lá no Pão de Açúcar, nessa região que eu te falei que eu encontrei a comunidade de Arco de Pipa, a gente encontrou muito, assim, muitas fezes de jacu, né? Cada montinho de fezes, calcula ali que tinha umas 15 a 20 sementes, que são sementes pequenininhas, né? Então, a gente já tem a situação oposta, né? No caso, o pássaro, né? Fazendo essa redistribuição de sementes, reforço, na verdade, né? Só que numa área que já está muito presente aquela espécie, porque ele vai lá para se alimentar, se alimenta, já fica ali meio que próximo, né? O dia inteiro, vai comendo, vai defecando, vai comendo, vai defecando, e aí a gente tem uma situação, né? Vamos dizer assim, de intensa, né? Chegada ao reforço de semente, mas de uma espécie só, né? E isso também é muito ruim, né? Isso entra num processo todo de, não sei dizer se é ruim, porque pode ser, a gente tem duas coisas, uma dominância de espécies, isso pode ser causada por uma espécie invasora, alelopática, que ela domina a área toda, ou isso pode ser causado por uma espécie oportunista, que ela vai entrar na área, ela vai ocupar o local e ela vai facilitar para que as outras espécies consigam se estabelecer. Então é muito difícil olhar para isso e dizer o porquê que tem tantas espécies de uma mesma espécie, tantos indivíduos de uma mesma espécie em um determinado local. Isso não é tão simples assim também. Porque corre-se o risco de ter tomar uma decisão ali errônea, você retirar todos os indivíduos e, na verdade, só aquele indivíduo que conseguia se estabelecer naquele local, porque o local é muito ruim. Né? Porque o solo, né, também foi determinante para que aquela espécie se estabelecesse ali e tivesse até uma grande comunidade dela ali, né? Porque o que a gente vê com arco de pipa, não vê com nenhuma outra espécie ali. Só com arco de pipa. E só naquele lugar também, pelo menos assim que eu tenha visto, né? Exatamente. Agora, ela tem em todos os locais, tá? Ah, tem? Tem. Ela tem em todas as áreas de restauração do Rio, tem. Sim, é difícil a gente não encontrar arco de pipa em alguma área. O pessoal do Babilônia me disse que tem lá também. E eu até então não tinha acreditado nisso. Eles disseram que lá é uma praga. A gente usa essa palavra, né? Arco de pipa, lá no Morro da Babilônia é uma praga. Então, depois que eu descobri essa comunidade, eu entendi a dinâmica. Realmente se parece com a dinâmica da jaqueira, entendeu? Essa coisa da germinação, porque o dispersor, que é o jacu, está ali, se alimenta muito, mas ele não se afasta. Ele fica ali naquela região. E o trânsito dessa semente, né, é muito rápido, pelo que eu entendi. Pelo que eu percebi também nas próprias fezes ali, né? Então, é um negócio meio complicado nesse sentido, né? Mas eu não tiraria. Também, né?
Mas eu Entendi. não tiraria. Eu deixaria o arco de pipa, porque todos os exemplos que a gente tem é que ele facilita o estabelecimento de outros indivíduos, né? Então, eu Perfeito. não Foi, tiraria. Raquel, foi um grande erro e essa inclusão, esse processo que você falou aí do Glasgow, do próprio Burle Marx e desses outros que introduziram essas exóticas, foi um grande erro, você diria? Ou foi uma coisa que na época, né, enfim, visto como uma solução e tudo bem? Cara, eu acho muito difícil falar de erros, ou, sabe, assim, a gente falar de erros de um processo do século XIX, do início do século XIX, por exemplo. Como é que as pessoas iam saber que elas não deveriam inserir as espécies? Como é que Glasiou poderia ter a certeza de que uma série de espécies que ele estava inserindo poderiam se tornar invasoras? Como é que o É pessoal do verdade, mutirão, né? Como é que o pessoal do mutirão poderia saber que a leucena iria se tornar invasora ou o sabiá se tornaria invasor? Então, falar assim, eu não diria em nenhum momento que eles erraram. Eu diria que as pessoas que trabalham inserindo essas espécies hoje em dia já têm informação para não fazer isso, né? Então já tem a informação suficiente para não inserir uma espécie invasora. Agora, né, para a gente pensar 200 anos, o que, que a pessoa fez está errado, estava errado, pô, né? Como é que a gente poderia ecologicamente julgar isso? É muito difícil. é verdade. Você também trabalha com identificação de espécies, né? Na verdade, é, eu preciso da identificação de espécies para saber o que, que é, né? Então, por exemplo, eu vou para uma área, eu faço o levantamento de uma área. Eu, eu tenho que conhecer as espécies para saber se eu utilizo ela ou não, para saber o que, que ocorre naquele local, e isso sem depender de outras pessoas, né? Porque apesar de eu ter muitos amigos que são taxonomistas, é muito difícil a gente depender de taxonomistas, depender de outros profissionais. Porque se você depende de outros profissionais, você imagina, né? Eu tenho que pegar, não dizendo que eu não precise deles, obviamente, que se eu tenho famílias como Mitácea, por exemplo, que é super complicado de identificar, eu não fico me arriscando, eu pego junto um bolão de Mitácea, levo lá na Rural e o Marcelinho identifica, né? Ou Laurácia, que é outra família muito complicada, eu levo ali no Jardim Botânico, né? E o Quiné identifica para mim. Agora, eu preciso no mínimo ter uma ideia básica de quais são as espécies e como é que eu trabalho com essas espécies. Então, quando as espécies são mais comuns, assim, eu sei, eu identifico. Quando o cara chega com um bolo de espécies ali de Mitácea, por exemplo, novamente, eu falo, cara, vai lá para Rural e mostra para o Marcelo, porque eu não sei dizer o que é isso, né? Eu estou perguntando isso porque recentemente, eu não vou saber o nome aqui, mas descobriram, acho que o pessoal do Jardim Botânico mesmo, descobriram uma espécie que achavam que era extinta na Mata Atlântica. Você lembra disso? Foi ano passado, poucos anos aí, não sei. Na Sim. sua opinião, pegando essa questão histórica aí, né? é, houve muita perda definitiva, né, de espécies nesse período aí, desde a colonização até os dias atuais. Se você fosse dar um chute, É, claro, né, porque muitas desapareceram e ninguém nem sabe, né? nesse caso, sabe, assim, pelos registros, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te jogar na fogueira aqui. Pelos registros que a gente tem, quantas espécies você acha que ocorrem estou falando de abóbora arbustiva no estado do Rio de Janeiro? Pelo registro do Jardim Botânico, assim, Não alguma faço ideia. ideia? Não. Mas você não dá nenhum chute de Du- 500 200? espécies, 200 200? espécies. 300, talvez? A gente tem, pelos registros do Jardim Botânico, a gente tem pelo menos 6 mil espécies registradas para o estado do Rio de Janeiro. Uau!
grande parte dessas espécies, elas estão correndo risco de extinção nesse momento. E aí, Grande principalmente, porque parte. quando a gente, né, olha os projetos de restauração, diferentes do projeto que você trabalha, por exemplo, que é o projeto que é um projeto que está relacionado com enriquecimento. Quer dizer, você tem lá a face leste do Pão de Açúcar É, que você, você e o Caralta, vocês fizeram a recomposição total daquilo, né? exatamente. Mas Era capim mesmo. era capim mesmo, e tem uma área lá que está muito interessante. Agora, pelos projetos de restauração, que é uma coisa que a dona Marina briga muito contra, por exemplo, a gente vê que os viveiros de muda não é culpa deles, tá? Não é culpa dos viveiros de muda. A gente não pode nunca jogar essa culpa para eles. Mas eles produzem uma quantidade muito baixa de espécies, porque é, a exigência de plantios é muito baixa. Então, a exigência de plantios de mudas no Rio de Janeiro é muito baixa. Então, você tem um projeto de restauração precisa ter 20 espécies. Tá? Por isso, eles produzem 40, alguns produzem 20 e pronto. Qual que é o problema disso? Os projetos, essas novas florestas que a gente tem, compostas aí por plantios de mudas, são florestas que têm 20 espécies. Aí você fala assim, mas a regeneração vai resolver o problema, né? Porque a regeneração, você tem chegada de sementes. Quando a gente pega áreas de regeneração, principalmente de locais isolados, as espécies que ocorrem nessas áreas de regeneração, né? As espécies são exatamente as mesmas que os viveiros produzem. Então, você tem 40 espécies ocorrendo em todos os locais. A gente falou de 6.000, a gente tem 40 ocorrendo. Pelo trabalho, pela dissertação da Lohane, que foi uma aluna minha, né, que ela fez a monografia, fez o mestrado dela pelo Jardim Botânico, o que a gente viu é que são cerca de 300 espécies são produzidas. Você tem 6.000 espécies, 300 são produzidas, isso dá 5%. Ou seja, 95% das espécies não são produzidas e não ocorrem por regeneração de uma forma simples. Então, essas espécies todas, elas correm o risco de se extinguir nos próximos anos e a gente passar a ter uma diversidade de 6.000 espécies para uma diversidade de 100 espécies, 200, 300 espécies. Né? Porque são as espécies que conseguem se estabelecer. Né? A Lohane está aí, inclusive ela mandou aí eu. Né? Tá? Então, Sim, sim. Isso é dramático, hein? Em termos, né, macro, né? Isso é dramático, né? é bem complicado, assim, né? Porque a gente não pode exigir isso do viveiro, de um viveirista, que é um Claro. cara que trabalha de uma forma dura. Se você conhece os viveiristas, você sabe que eles trabalham de uma forma extremamente dura e tentam vender um projetinho, tentam vender mudas para conseguir manter o viveiro. Não é uma coisa tão simples. Não estou falando de viveiro de paisagistas tal e tudo mais, que esses caras têm projetos mais caros, têm mudas mais caras. Eu estou falando de projetos de restauração, realmente. Que muitas vezes o cara vende muda a R$ 1. Se o cara vai vender muda a R$ 1, ele não vai ficar procurando sementes pelo meio do mato, né? Ele não vai querer pegar aquela semente, aquela canela, que você tem uma árvore de 30 metros de altura que produz 1.000 sementes por ano. O cara não vai buscar essa. O cara vai buscar o angico, o pau-jacaré, que é aquela coisa que produz uma porrada de sementes. Em uma árvore, Eu o cara ia, coleta 10.000 e pronto, eu ia entendeu? te O cara falar coleta isso 10.000, agora. né? Eu ia te perguntar E isso agora. Isso tem a ver com as pessoas com um número reduzido de espécies conhecidas, por exemplo? Porque eu sim, acho que tem um número aí que é mais produzido, né? Que as pessoas conhecem. Você citou em alguns, né? Angico, pau-brasil, enfim, aquela cesta quase que básica, né? Vamos dizer assim, né? Isso, em parte, assim, a falta de divulgação oficial até dessas listas, né? E de incentivo, tanto para o viverista quanto para quem vai plantar, né, para quem está restaurando, pode ser o responsável por isso, né? E além disso, também cara, tem uma outra coisa que eu acho que acontece, que é poucas espécies frutíferas, né?
da Mata Atlântica, né? Falta muito nisso nos projetos, me parece, não? Sim. A gente tem um conjunto de variáveis aí, não dá para a gente dizer que é uma coisa só, né? Mas, por exemplo, amanhã tem uma aluna que vai defender uma monografia onde a gente está começando a falar de produção de espécies ameaçadas de extinção. Então, por que as pessoas não produzem espécies ameaçadas? Por vários motivos. Não produzem porque as espécies ameaçadas, elas são mais difíceis de produzir. Não se tem conhecimento. Geralmente são espécies que produzem poucas sementes. São sementes que precisam de quebra de dormência. Então, você acha que um cara que precisa, vai vender a mudinha dele por R$ 1, R$ 2, R$ 10 que seja, o cara vai pegar, vai ficar procurando ali uma espécie com um fruto, um jequitibá, né? Alguém estava falando de jequitibá agora aqui, um Lucas. jequitibá, né? Que é uma espécie que pô, a árvore é gigantesca, dá um vento, as sementes vão todas embora, então é difícil de coletar. Demora pra caramba para crescer aquilo. Você acha que o cara vai produzir aquilo? Não vai. O cara vai produzir aquilo que. Aroeira. O cara vai produzir aroeira. O cara vai produzir angico. Entendeu? E tem Porque são coisas. um giro rápido, né, no viveiro, inclusive, né? Sim. Muitas E, coisas se explicam por isso que você falou agora, né? Seguramente, né? O comportamento dos viveiristas e também dos próprios restauradores aí, né? Quem planta, porque também esse jequitibá vai demorar muito a crescer, né? E atingir aquele porte que, obviamente, ele precisa atingir para poder dar a cobertura e atingir o que quem plantou espera de resultado, né? É uma árvore de crescimento muito lento e, obviamente, com todas as consequências disso, né? mas olha, de novo, né? Não, a gente não joga esse peso pro viverista. Quando a gente pega a Dona Marina, por exemplo, assim, que é uma pessoa que trabalha de uma forma muito cautelosa no viveiro dela. E a Dona Marina é uma coisa muito interessante, porque ela é economista, né, mas ela simpatizou pela questão da produção de mudas e ela abriu um viveiro e hoje ela é presidente do ProMudas, né, que é a Associação dos Produtores de Mudas. E ela tem, se eu não me engano, 300 espécies no viveiro dela. E aí você fala assim, não era mais fácil produzir 20? Ninguém vai comprar 300. E ela bate, cara, assim, de uma forma intensa, do tipo, a gente precisa produzir aquilo que está entrando em extinção, a gente precisa produzir espécies que são de subbosque, que ninguém planta isso. Então, é uma coisa assim, algumas pessoas, alguns viveristas, eles realmente se preocupam com essa questão. Não dizendo que os outros não se preocupam, mas é difícil, cara. Assim, você pensar que o cara vai vender aquilo, uma muda demora às vezes 5, 6 meses para ficar pronta para vender. Para o cara vender a R$ 2, o cara não vai É, vender coisa boa, entendeu? Não dá para vender coisa boa. exatamente. Tem gente que vende, tá? Mas a maioria geralmente não vende, não. Riquelme, olha, muitíssimo obrigado pela sua aula magna hoje aí. Foi maravilhoso, muita coisa boa mesmo que eu aprendi hoje aqui e acredito que todos que estão assistindo e muitos que vão assistir depois também, porque a maioria vê depois, né, quando coloco lá no Instagram. Tá? Muito obrigado mesmo, foi um prazer ter você aqui, enfim, dando essas preciosas informações para a gente. Muito obrigado. Beleza, sabe? Foi ótimo, agradeço pelo convite, foi ótimo poder vir aqui, a gente conversar. E você é o cara que sempre dou os exemplos aí, que fala assim, pô, tem um maluco lá que comprou uma área lá de que adquiriu uma área de floresta lá para que ele não pode mexer, né? E aí, quando falou, pô, mas para que o cara comprou? Para a gente estudar, que eu falo, sabe, eu sempre falo, a área está Falar, lá para vocês estudarem, né? falar à disposição. Tá lá à disposição para fazer trabalho. Eu falo assim, pô, quantas pessoas fazem isso, né? É difícil. Então, eu que agradeço aí e fico à disposição sempre, né? A gente tem projetos juntos aí
Então, eu espero realmente que esses projetos a gente consiga levar à frente nos próximos meses, né? E que a gente consiga bons produtos. Beleza? Isso aí, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Tudo de bom, Valeu. tá? Valeu.